Meus amigos, neste vídeo trataremos mais uma vez das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da mulher vítima de agressão doméstica, familiar doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá certo, pessoal? É importante o reforço desse vídeo para conscientizar essas mulheres que têm essas medidas protetivas concedidas em seu favor do seguinte: uma vez que a medida protetiva é pleiteada e é deferida, concedida em favor da mulher, seja pela autoridade policial, delegada de polícia, seja pelo juiz, seja pela juíza, essas medidas protetivas de urgência que estão previstas lá na Lei Maria da Penha, são várias medidas protetivas e, a depender do caso, a autoridade vai conceder em favor da mulher umas ou outras. No geral, sempre são concedidas aí a combinação de várias medidas protetivas. Nem sempre é concedida a medida mais extrema de todas, que é o afastamento do agressor do lar. Por vezes, sim, o caso é tão grave que a justiça determina, ou a autoridade policial, em alguns casos de extrema gravidade, pode também já, vamos dizer assim, adiantar o afastamento do agressor do ambiente de convivência com a vítima. Agora, independente das medidas protetivas que são concedidas à vítima, inclusive as mais comuns, que são a aplicação de que aquela medida de que o suposto agressor não deva se aproximar a uma distância tem que manter uma distância mínima de 200, 300 metros, 400 metros da vítima. Esta medida protetiva, que determina que o agressor respeite essa distância, não vale só para o agressor. Mulher que tem uma medida protetiva determinando que o agressor não se aproxime dela, ou de repente dela e de outro membro familiar, não se aproxime, mantenha uma distância de 200, 300 metros, é preciso que essa mulher entenda que não é apenas o agressor que tem que respeitar essa distância, ela também. Se a justiça determina que ele não deve se aproximar dela nessa distância, resguardando essa distância mínima, a própria mulher também deve guardar e respeitar essa distância. Ela não deve se aproximar quebrando essa medida protetiva. Porque se ela quebra essa medida protetiva, em primeiro lugar, num primeiro momento, vai estar colocando em risco, a depender do caso, a sua própria integridade física, a sua vida. Já tivemos casos até famosos no Brasil, onde até autoridades, mulheres que tinham medidas protetivas deferidas em seu favor, se reaproximou do agressor e foi assassinada. Então, é um cenário bastante sério e é muito comum, especialmente nesses tempos de crise sanitária que estamos vivendo, onde mulheres têm essas medidas protetivas a seu favor. No entanto, elas se reaproximam desses supostos agressores, quebrando unilateralmente a própria medida protetiva. Ora, se ela se aproxima, como eu disse, além de colocar em risco a sua integridade física, ela própria está demonstrando, do ponto de vista da realidade, ou pelo menos para todos os efeitos, de que a medida protetiva não tem mais necessidade. E muitas vezes elas fazem isso sem sequer sem consciência do que estão fazendo, de que estão, na verdade, jogando a medida protetiva, com perdão da expressão, no lixo. Então é óbvio, e também é importante esclarecer o seguinte: a medida protetiva não é para sempre. Não é para sempre. A vida humana é dinâmica, é complexa, e a própria lei prevê isso. Então a medida protetiva, o que é? É uma medida cautelar, é uma determinação provisória. Significa que mutatis mutandis, como até o jargão diz, ceteris paribus, ou seja, podem haver mudanças no plano da realidade da vida das pessoas em que essa medida protetiva se torne desnecessária. No entanto, qual é a orientação, inclusive jurisprudencial? Que, uma vez que a mulher chegar à conclusão, de repente, de que aquela relação familiar voltou a se reequilibrar, voltou a se harmonizar,
se chegar à conclusão de que ela não tem mais interesse, de que não há mais necessidade, de que ela não tem mais medo, de que aquela situação não é mais conflituosa, se a medida protetiva estiver ainda vigente, se existe ainda, se estiver no prazo de vigência, ela deve procurar a autoridade policial, deve procurar o Ministério Público, deve procurar a Defensoria Pública, deve procurar o seu advogado, ou deve procurar o balcão, lá o cartório, ou da vara única, ou do juizado especial da mulher, para dizer, olha, eu não tenho mais interesse na protetiva por isso, por isso, por isso. Só então esse convívio, essa reaproximação poderá ocorrer, tá certo? Ela não pode pedir a medida protetiva sob pena de colocar em risco a sua própria integridade física, né? Ela não pode pedir a medida protetiva e simplesmente passar ela própria a desobedecer a medida protetiva ao seu alvitre, ao seu bem, da sua cabeça. Não pode. Isso não vem dando coisa boa, pessoal. Isso vem originando tragédias, tá certo? Então a orientação é: quem tem medida protetiva em vigor, que não tem mais interesse na medida protetiva, procure, como disse, o seu advogado, ou a Defensoria Pública, ou o Ministério Público, ou o próprio juízo, e declare formalmente que não tem mais interesse na medida protetiva. Essa é a forma correta e segura de se fazer de se tomar esta opção. Tá bom? Fica aí a dica.